Você já sentiu que enfrenta uma batalha todos os dias? Que por mais que tente, as tentações sempre voltam, tentando te afastar da presença de Deus? O inimigo não descansa e as batalhas espirituais são reais. Mas existe um segredo que ele pode te dar uma força inabalável para resistir e vencer qualquer luta. Hoje, eu vou te mostrar como enfrentar as tentações e permanecer firme, não importa o que aconteça. Então, já deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa resposta. Essa pode ser a chave para a sua vitória na batalha espiritual. Entendendo a batalha espiritual, o verdadeiro inimigo. Muitas pessoas acreditam que as tentações que enfrentam diariamente são apenas resultados naturais da vida ou reflexos de suas próprias fraquezas. Mas a verdade é que há uma guerra invisível acontecendo constantemente. E se você não estiver preparado, poderá ser derrotado antes mesmo de perceber o que está acontecendo. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, por trás das tentações e dificuldades diárias, há uma batalha espiritual sendo travada. O inimigo sabe que, se conseguir te afastar de Deus, enfraquecerá sua fé e impedirá que você viva os planos que o Senhor tem para a sua vida. Mas como essa guerra acontece? O inimigo não se apresenta de forma clara e visível. Ele age de maneira sutil e estratégica. Ele coloca desejos, pensamentos e situações em seu caminho, tentando te influenciar e fazer com que você caia. As estratégias do inimigo. Como ele atua. Desde o princípio, Satanás tem usado a mesma tática para enganar as pessoas. No jardim do Éden, ele não forçou Eva a pecar, mas distorceu a palavra de Deus e plantou a dúvida em seu coração. E ele continua agindo assim até hoje. O primeiro passo para vencer essa batalha é reconhecer que ela existe. Muitas pessoas caem em pecado porque subestimam as tentações e acreditam que podem enfrentá-las sozinhas. Mas Jesus nos deu um alerta sério sobre isso em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que ninguém está imune às tentações. E a única maneira de resistir a elas é através da vigilância e da oração. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação. Sim, muitos cristãos carregam culpa simplesmente por sentirem tentações. Mas ser tentado não significa que você pecou. Até mesmo Jesus enfrentou tentações. Em Mateus 4, vemos que antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado ao deserto e passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O próprio Filho de Deus enfrentou as investidas do inimigo, mas permaneceu firme porque conhecia a palavra e confiava no Pai. Isso nos ensina uma lição importante. A tentação em si não é o problema. O problema é ceder a ela. O inimigo não trabalha com coisas óbvias. Ele sempre apresenta a tentação de forma disfarçada, tornando-a atraente e aparentemente inofensiva. Tiago 1:14 e 15 explica esse processo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado nunca começa grande. Ele começa com uma pequena concessão, um pensamento errado, uma decisão impulsiva, um hábito que parece normal, mas que aos poucos te afasta de Deus. Se essas sementes não forem eliminadas a tempo, elas crescem e se tornam algo muito maior. Você nunca está sozinho. Deus sempre dá um escape.
Se você sente que enfrenta uma batalha, se constante contra as tentações, saiba que você não está sozinho. Deus não apenas te dá força para resistir, mas também sempre oferece um caminho de escape. Em 1 Coríntios 10:13, encontramos uma promessa poderosa: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Isso significa que, por mais forte que a tentação pareça, você nunca estará sem saída. Mas para enxergar esse escape, você precisa estar em sintonia com Deus, buscando sua presença diariamente. A vigilância espiritual não pode ser algo ocasional. É necessário estar atento o tempo todo, porque o inimigo não desiste facilmente. Se você quer vencer essa guerra, precisa se equipar com as armas certas, e uma delas é o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhece a verdade, mais forte você se torna para resistir às mentiras do inimigo. Por isso, continue firme. As tentações não são maiores do que o poder de Deus em você. Estratégias práticas para vencer qualquer tentação. Agora que entendemos que estamos em uma batalha espiritual constante e que o inimigo usa estratégias sutis para nos fazer cair, precisamos aprender como resistir e vencer as tentações no dia a dia. Deus não nos deixa desprotegidos. Ele nos dá armas espirituais poderosas para enfrentarmos qualquer situação e sairmos vitoriosos. Fortaleça seu espírito através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas uma arma poderosa contra as investidas do inimigo. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito, ou seja, ela não apenas nos protege, mas também combate as mentiras do diabo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás, nem tentou argumentar. Em vez disso, respondeu a cada tentação com um versículo da Bíblia. Quando o diabo sugeriu que ele transformasse pedras em pão, Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Isso nos ensina que a melhor forma de vencer a tentação é conhecer a palavra e usá-la contra as mentiras do inimigo. 2. Fuja das situações que podem te levar ao pecado. Muitas pessoas subestimam o poder do ambiente e acabam se colocando em situações que facilitam a queda. A Bíblia nos orienta claramente sobre isso. Fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Fuja também das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. 2 Timóteo 2:22. Veja que o mandamento não é resistir ou enfrentar, mas sim fugir. Isso significa que o melhor a fazer é se afastar antes mesmo que a tentação cresça. Se você sabe que algo pode te levar ao pecado, não tente ser forte sozinho. Saia dessa situação o mais rápido possível. Tenha uma vida de oração constante. Jesus nos deu um conselho essencial em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nos ensina que a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas um escudo de proteção contra o pecado. Muitos só oram depois de já terem caído. Mas Jesus nos ensina a orar antes para que possamos resistir. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais sensíveis ficamos à voz do Espírito Santo, que nos alerta antes que façamos algo errado. 4. Cerque-se de pessoas de fé. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Quando estamos cercados de irmãos na fé, temos apoio, encorajamento e até mesmo correção quando necessário. Em Eclesiastes 4:9 e 10, lemos: "É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar.
Se você deseja vencer a tentação, tenha amigos e mentores espirituais que possam orar por você, te aconselhar e te ajudar a permanecer firme. 5. Preencha sua mente com coisas que edificam. O que você alimenta dentro de você determina sua força espiritual. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso significa que aquilo que assistimos, ouvimos e consumimos influencia diretamente nossa resistência às tentações. Se alimentamos nossa mente com coisas que fortalecem nossa fé, teremos mais força para vencer as lutas espirituais. Mas, se nos enchemos de conteúdos que nos afastam de Deus, estaremos mais vulneráveis às ciladas do inimigo. 6. Lembre-se sempre do propósito de Deus para a sua vida. O pecado pode parecer atraente no momento, mas sempre traz consequências. O diabo nunca mostra o preço que vem depois. Ele apresenta o prazer imediato, mas esconde o sofrimento que vem na sequência. Em Gálatas 6:8, a Bíblia nos alerta: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Toda escolha que fazemos é uma semente. Antes de ceder à tentação, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Conclusão: como vencer as tentações e ser inabalável? Se você deseja vencer as tentações e ter uma força inabalável, pratique essas estratégias. Fortaleça-se na palavra. Fuja das situações que podem te levar ao pecado. Tenha uma vida de oração. Cerque-se de pessoas de fé. Alimente sua mente com coisas que edificam. Mantenha sempre o foco no propósito de Deus para a sua vida. Se você aplicar essas estratégias no seu dia a dia, estará muito mais preparado para vencer qualquer tentação. Como lidar com as quedas e recomeçar com Deus. Por mais que conheçamos as estratégias para resistir ao pecado, a verdade é que todos nós, em algum momento, já falhamos. E quando isso acontece, o que fazer? Será que Deus nos abandona? Será que ainda há esperança para quem caiu? Essas são perguntas que muitos cristãos fazem quando se sentem derrotados por uma tentação. A boa notícia é que Deus não nos define pelos nossos erros, mas pela sua graça. Ele conhece nossas fraquezas e sempre oferece um caminho de restauração para aqueles que verdadeiramente desejam recomeçar. O erro não define sua identidade. Muitas pessoas, ao caírem em pecado, se sentem indignas e acreditam que Deus não as quer mais. Mas essa é uma mentira do inimigo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 24:16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Isso significa que a diferença entre alguém que vence e alguém que se afasta de Deus não está no fato de nunca errar, mas na disposição de se levantar sempre que cair. Deus não nos rejeita quando erramos, mas espera que voltemos para Ele com um coração arrependido. Deus restaura aqueles que se arrependem. Um exemplo poderoso disso é a história de Pedro. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas no momento mais difícil, negou o Mestre 3 vezes. Ele falhou, sentiu vergonha e tristeza, mas Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, após a ressurreição, Jesus fez questão de restaurá-lo e reafirmar seu chamado. Em João 21:15-17, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama, e em todas as respostas afirmativas reafirma sua missão. Isso nos ensina que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos restaura para cumprirmos o propósito que Ele tem para nós. Cair não pode se tornar um hábito. Apesar da graça de Deus estar disponível, o pecado não pode ser tratado como algo normal. Em Romanos 6:1-2, Paulo nos adverte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Isso significa que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, mas tomar a decisão de mudar de direção. 4. Como recomeçar depois de uma queda? O primeiro passo é confessar o pecado a Deus com sinceridade. João 1:9 nos dá essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não rejeita um coração arrependido. Ele não apenas nos perdoa, mas nos purifica e nos dá um novo começo. O segundo passo é identificar o que levou à queda e tomar atitudes práticas para não repetir o mesmo erro. Se você sabe que determinadas situações ou ambientes te fazem cair, evite-os. Se percebe que certos hábitos enfraquecem sua fé, mude-os. O arrependimento verdadeiro vem acompanhado de transformação. Busque apoio espiritual. Muitas vezes tentamos lutar sozinhos contra o pecado, mas Deus nos criou para caminharmos juntos. Tiago 5,16 nos ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Isso não significa sair contando seus erros para qualquer pessoa, mas sim ter irmãos maduros na fé que possam orar com você, te aconselhar e te ajudar a permanecer firme. 6. Deus transforma sua história. O diabo quer te fazer acreditar que por causa dos seus erros, você nunca mais será o mesmo. Mas isso não é verdade. Deus é especialista em transformar histórias e levantar aqueles que caíram. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que erraram, mas foram restaurados por Deus. Se você sente que falhou, não permita que a culpa te afaste de Deus. Corra para Ele. Deus sempre oferece um recomeço. Não importa o que aconteceu, Deus ainda tem um plano para sua vida. Se você decidir hoje recomeçar, Ele te dará uma nova oportunidade. Não deixe que a culpa ou o desânimo te impeçam de voltar para Deus. Ele está de braços abertos, pronto para te restaurar e te fortalecer para seguir em frente. O pecado não define quem você é. Deus define como fortalecer o espírito e permanecer firme todos os dias. Vencer as tentações e recomeçar após uma queda são passos importantes, mas a verdadeira vitória acontece quando aprendemos a permanecer firmes dia após dia. A Bíblia nos ensina que a caminhada cristã é uma jornada de crescimento. Quanto mais fortalecemos nosso espírito, mais preparados estaremos para resistir ao pecado e viver em santidade. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus. Muitos cristãos querem vencer as tentações, mas não alimentam seu relacionamento com o Senhor. No entanto, Jesus nos deu um ensinamento poderoso em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso significa que quanto mais tempo passamos com Deus, mais fortalecidos ficamos. Mas se nos afastamos dele, nos tornamos fracos e vulneráveis às ciladas do inimigo. Mantenha uma vida de oração constante. A oração não é apenas um momento para pedir coisas a Deus, mas um tempo de conexão profunda com Ele. Quando oramos regularmente, nosso espírito se fortalece e nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos instrui: orem continuamente. Isso significa que nossa comunhão com Deus deve ser constante, não apenas nos momentos de necessidade. Muitos cristãos oram apenas quando estão enfrentando dificuldades, mas precisamos aprender a orar diariamente, como um hábito essencial para a nossa vida espiritual. 3. Alimente-se diariamente da palavra de Deus. Muitos cristãos lutam contra tentações porque passam mais tempo consumindo conteúdos do mundo do que meditando nas Escrituras. Mas a Bíblia é o alimento da nossa alma. Em Mateus 4:4, Jesus disse:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se queremos vencer as tentações e permanecer firmes, precisamos nos encher da verdade divina diariamente. Um dos maiores erros que os cristãos cometem é achar que basta ouvir uma pregação no domingo para se manter forte durante toda a semana. Mas assim como o corpo precisa de alimento diário, o espírito também precisa ser nutrido constantemente. A leitura da Bíblia não deve ser vista como uma obrigação, mas como um encontro com Deus, onde recebemos direção, força e renovação. 4. Vigie constantemente. O próprio Jesus nos alertou em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que não basta apenas orar. É preciso estar atento às armadilhas do inimigo e evitar tudo o que pode nos enfraquecer espiritualmente. Um pensamento errado não combatido pode se tornar uma ação. Uma escolha aparentemente inofensiva pode nos afastar de Deus. Pequenas concessões podem abrir portas para quedas maiores. Por isso, devemos vigiar o que consumimos, onde colocamos nosso tempo e com quem nos associamos. 5. Viva uma vida de santidade. A santidade não significa perfeição, mas sim um compromisso sincero de viver para Deus. Em 1 Pedro 1:15-16 está escrito: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso significa que devemos buscar agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nossa maneira de falar, pensar, agir e decidir deve refletir a presença de Deus em nós. Isso não é algo que conseguimos por nossas próprias forças, mas sim pela graça do Espírito Santo. 6. Tenha comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Quando estamos cercados de irmãos na fé, somos fortalecidos, encorajados e exortados a permanecer firmes. Muitos que caem em pecado começam se afastando da comunhão com a igreja. Sem perceber, deixam de ouvir mensagens que edificam, abandonam os relacionamentos que os ajudavam espiritualmente e, pouco a pouco, tornam-se mais vulneráveis às tentações. Por isso, estar em um ambiente de fé é essencial para permanecer firme. Confie plenamente em Deus. A caminhada cristã não é perfeita e haverá momentos de desafios. Mas, se aprendermos a depender do Senhor em todas as coisas, encontraremos forças para continuar. Isaías 40:31 nos traz uma promessa maravilhosa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Conclusão: como permanecer firme? Se você deseja vencer as tentações e permanecer firme, não negligencie essas práticas. Invista na sua intimidade com Deus. Mantenha uma vida de oração constante. Alimente-se diariamente da palavra. Vigie e evite as armadilhas do inimigo. Busque viver uma vida de santidade. Tenha comunhão com pessoas que te incentivam espiritualmente. Confie totalmente no Senhor. Se você aplicar esses princípios, seu espírito se tornará inabalável e você poderá viver uma vida de vitória na presença de Deus. Como viver com autoridade espiritual e vencer qualquer batalha. Depois de aprender a fortalecer o espírito e permanecer firme todos os dias, é hora de dar um passo além. Deus não quer apenas que você resista ao pecado, mas que viva com autoridade espiritual. O cristão não foi chamado para viver na defensiva, apenas fugindo do inimigo, mas sim para ser um guerreiro,
alguém que avança, que vence as batalhas e cumpre seu propósito com poder e ousadia. Muitos cristãos vivem acuados, com medo de cair, sempre preocupados com as tentações. Mas Deus nos deu autoridade para vencer. Jesus declarou em Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Isso significa que em Cristo temos poder sobre toda a força do mal. O problema é que muitos não usam essa autoridade porque não sabem que a têm ou não sabem como aplicá-la no dia a dia. A autoridade vem da obediência a Deus. A primeira chave para viver com autoridade espiritual é andar em obediência a Deus. A autoridade vem da submissão. Quanto mais nos rendemos à vontade de Deus, mais poder espiritual temos. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Perceba que o primeiro passo para resistir ao inimigo não é lutar diretamente contra ele, mas sim nos submetermos a Deus. Um cristão que vive em obediência tem autoridade para repreender o mal, porque sua vida está alinhada com a vontade do Senhor. Use as armas espirituais que Deus te deu. Em Efésios 6:11-12, encontramos um poderoso ensinamento sobre a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem nos mostra que a batalha que enfrentamos não é natural, mas espiritual. E para vencê-la, precisamos das armas certas. Efésios 6 continua descrevendo a armadura de Deus, o cinturão da verdade, viver na verdade e rejeitar as mentiras do inimigo, a couraça da justiça, caminhar em retidão e proteger o coração de acusações, os calçados da paz, levar o evangelho e permanecer firmes em Deus, o escudo da fé, crer na palavra e se proteger contra ataques espirituais. O capacete da salvação, ter a mente protegida e renovada em Cristo. A espada do Espírito, usar a palavra de Deus para combater o inimigo. Se você deseja vencer qualquer batalha, precisa estar revestido dessa armadura todos os dias. Declare a palavra de Deus sobre sua vida. A Bíblia diz que há poder em nossas palavras. Provérbios 18:21 afirma: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam bem comerão do seu fruto. Isso significa que o que falamos pode fortalecer nossa fé ou nos enfraquecer. Se você deseja viver com autoridade, comece a declarar a verdade da Bíblia sobre sua vida. Em vez de dizer, eu não consigo vencer, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de pensar, o inimigo está vencendo, diga, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para vencer as tentações, nos fortalece e nos guia em todas as áreas da vida. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Isso significa que a autoridade espiritual não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos buscar essa presença diariamente, pedindo que Ele nos encha e nos direcione. Quando estamos cheios do Espírito, o pecado perde o poder sobre nós e passamos a viver de forma sobrenatural. Nunca desista. A caminhada cristã é uma jornada de persistência. O inimigo vai tentar te desanimar, fazer você acreditar que não. Vale a pena lutar, que as tentações são muito fortes ou que você não é capaz de vencer. Mas essas são mentiras. A Bíblia nos encoraja em Gálatas 6:9.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Isso significa que aqueles que permanecem firmes verão a vitória. Não importa o que você enfrentou até aqui, Deus te chamou para vencer. Conclusão: como viver com autoridade espiritual? Se você aplicar tudo o que aprendeu até agora, andar em obediência a Deus, usar as armas espirituais corretamente, declarar a palavra de Deus sobre sua vida, ser cheio do Espírito Santo, permanecer firme e nunca desistir. Não há batalha que possa te derrotar. Agora que aprendemos como viver com autoridade espiritual, estamos prontos para colocar tudo isso em prática e experimentar a vitória que Deus já preparou para nós. E você chegou até aqui. Isso significa que Deus falou com você de uma forma poderosa. Agora é hora de colocar tudo isso em prática. O inimigo pode tentar te derrubar, mas se você aplicar essas verdades na sua vida, sua fé será inabalável e nenhuma tentação terá poder sobre você. Lembre-se, Deus te chamou para ser forte, resistir ao mal e viver em vitória. Agora, quero te convidar a dar um passo de fé. Se essa mensagem te fortaleceu, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Que Deus te abençoe e lembre-se, você foi chamado para vencer. Nos vemos no próximo vídeo.